Olá, tudo bem com vocês? Eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre Mateus 5, 13 a 16. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, nos deparamos com o Sermão do Monte, no qual Jesus ele dá vários ensinamentos valiosos para as pessoas daquela época e para os seus discípulos. Esses ensinamentos com certeza valem até os dias de hoje, né? E dos versículos 13 ao 16, Jesus compara as pessoas com o sal da terra e luz do mundo. E o que esses dois componentes da natureza têm em comum, além de terem sido criados por Deus? O sal e a luz, se forem usados da maneira correta, eles fazem diferença no meio em questão. O sal, ele realça o sabor das comidas, mas se o sal não tivesse essa função, ele serviria somente para ser jogado fora. A luz, ela ilumina em meio à escuridão. Do que adianta você acender uma vela ou ligar uma lanterna e guardar ela num recipiente fechado no qual a luz não se propaga? Ele não vai fazer diferença nenhuma. A palavra nos diz que somos sal da terra e luz do mundo. Isso nos mostra que Jesus quer nos usar para fazer a diferença no meio em que a gente vive, assim como o sal e a luz. Essa diferença pode ser o amor ao próximo, pode ser o testemunho da nossa fé por meio da nossa palavra, do nosso modo de viver. Mas como a gente pode fazer a diferença se a gente muitas vezes está focado no nosso individualismo, nas nossas conversas virtuais, nas nossas redes virtuais? Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado, elas precisam de ajuda e a gente nem sabe porque ficamos focados em nós mesmos, focados nos nossos seguidores virtuais, focado no nosso individualismo. Por isso, quero desafiar e incentivar a você a olhar para o lado, olhar para cima, ou seja, levantar a cabeça e pensar no outro, olhar para as outras pessoas, entender os outros seres humanos, conversar com as pessoas que estão ao nosso redor para entender que às vezes elas precisam de ajuda e que a gente pode ajudar elas de alguma forma. Isso só vai acontecer com a conversa ao vivo, com a conversa face a face. O ser humano ele foi criado para relacionamentos pessoais. Por isso, então, eu quero incentivar a você a conversar com as pessoas que estão ao seu lado. Aproveite o tempo em que muitas vezes você precisa ficar em casa por conta do isolamento para conversar com as pessoas que estão sob o mesmo teto. Por exemplo, quando você for numa refeição em conjunto com as outras pessoas, deixe seu celular de lado, converse com as pessoas que estão ao redor da mesa. Também depois disso, em que essa situação toda passar, você tente conversar com as pessoas ao vivo, face a face, com os seus colegas de trabalho, de escola, faculdade, enfim. Converse com as pessoas para entendê-las. Então, dessa forma, seremos mais empáticos com as pessoas. Assim, seremos sal com sabor e luz que ilumina. Faça a diferença no meio em que você vive. Amém.